A paz, irmãos. Antes de tudo, uma boa noite a todos. Quero agradecer a presença de todos nesse momento aí, cada um nas suas casas. Que Deus esteja com vocês, glorificando este momento especial que nós teremos aqui hoje. No nosso culto de domingo, todo mundo se cuidando, né? Colocando a máscarazinha em casa, quando sai na rua e tudo mais, né? Então, estou seguindo o que os responsáveis pela saúde pública e pelo responsável pela saúde mundial também está nos indicando, tá? Antes de tudo, vamos fazer uma oração para a gente começar o nosso culto, tá? Depois a gente vai ter os louvores e assim por diante, logo depois o pastor também virá com a palavra. Deus, quero agradecer esse momento em especial, Senhor, por estar aqui na tua casa, glorificando a Ti, Senhor, e junto comigo, com o pastor, com a Cris, com minha filha, tá? Que me dá uma grande honra de estar aqui presente comigo e glorificando a Ti, Senhor. Obrigado por tudo que tem feito na minha vida, na vida dos irmãos e em toda a igreja, e que continue levando todos nesse caminho iluminado de paz. Em nome de Jesus, amém. Antes, irmãos, eu vou ler um versículo, tá? Que me trouxe uma grande reflexão, que me traz todos os dias, tá? Para me trazer uma paz interior, que há muito tempo eu percebi quando no dia que Deus me aceitou, né? Que Jesus me aceitou nesse caminho. Que diz assim, em 1 João 4:20: se alguém disser, amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama o seu irmão e que vem, não pode amar a Deus, a quem não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão, tá? Principalmente hoje, com essa situação que estamos todos em casa, tá? Que eu sei que muitas vezes é meio complicado mesmo ter o relacionamento e manter aquela paz nas nossas residências, por estar o tempo inteiro, né, com as mesmas pessoas, principalmente quando temos filhos, temos esposos e assim por diante, né? Mas Deus nos diz para suportarmos os nossos vizinhos, amar a eles, amar o próximo, amar todos os nossos inimigos, e que isso seja de glória a Deus, ao nosso Senhor, e que todos nós amemos uns aos outros no máximo que nós possamos, no máximo que seja possível, ok? E agora a gente vai cantar o louvor aqui, tá? Com a Cris, com a Nicole, tá? Comigo também, vocês vão aguentar um pouquinho da minha voz. E quem diria, hein, Nil? Você falou que um dia eu ia estar cantando aqui, hein? Mas, né, como diria o não, que ele fala mesmo, Nicole? O louvor é por cheiro suave, não por a voz, né? Então vamos lá.
Para dar continuidade, agora vamos chamar o nosso pastor, pastor Cido. Amém. Bem-vindo, pastor. Glória a Deus. Vamos orar para o nosso pastor? Amém. Senhor, em nome de Jesus, Pai. peço que neste momento, Senhor, permita que o pastor utilize a tua palavra a passar todo o conhecimento a nós que estamos nesse mundo, Senhor, nesse mundo caótico, e que tudo venha restabelecer Amém. o quanto Glória a antes, Senhor. Deus. Agradeço por estar contigo, em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Graça e paz, meus queridos irmãs e irmãos. Tem muitos irmãos e irmãs agora assistindo a palavra de Deus. Isso é muito bom, porque Deus sempre fala aos nossos corações
E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, suas palavras de Deus, Escritura Sagrada, lá no livro de Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3, nós vamos ler versículo 21 ao versículo 25, embora o que nós vamos falar está no texto inteiro, mas como o texto é um pouco longo, nós vamos ler somente esses 3 versículos, tá certo? Romanos 3, 21 a 25. Deixa eu passar aqui para minha esposa, parece que estão me mandando aqui mensagem. Vamos lá? Mas agora sem lei se manifestou a graça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Vamos orar de novo? Senhor Deus, Pai Santo e amado, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor, te louvar e bendizermos o teu nome, Pai, por este momento em que iremos falar da tua palavra. Deus, que o Senhor me use para levar a tua palavra ao coração do teu povo, Senhor. Que nesta noite, Pai, haja restauração, haja salvação, haja libertação em o nome de Jesus e pelo sangue do Cordeiro Cristo Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje nós vamos falar sobre um título muito interessante: o encontro do amor com a justiça. Eu quero que você pense assim: o encontro do amor com a justiça. Você, irmão que gosta de cozinhar e vai fazer ali um feijão ou um arroz, você vai colocar todos os ingredientes, mas precisa colocar um que é essencial: o sal. Então você vai fazer o feijão, quando você coloca uma pitadinha de sal, você prova aquele gosto do feijão, aquele gosto do arroz. A palavra de Deus deve ser temperada. Então eu quero que você pense, quando encontra-se o amor com a justiça de Deus, eu quero que você pense no sabor agradável, naquilo que Deus fez, na grandeza do poder de Deus, na sabedoria de Deus. Mas infelizmente, a palavra de Deus, aliás, para muitos, infelizmente, a palavra de Deus não é aquilo que realmente ela é, que deveria dar sabor. Porque as pessoas vão para a palavra de Deus para buscar base para aquilo que elas querem entender como palavra de Deus, e aí fica sem sabor. Sabe, quando você vai temperar, não tem sabor. A palavra de Deus, ela é maravilhosa, mas existem pessoas que se aproximam de Deus para provar o que elas pensam, e isto não é bom, porque a palavra de Deus, ela é maravilhosa, ela é suave, ela é leve, ela é lâmpada, ela é luz. Mas essas pessoas estão dentro da igreja, mas não são a igreja. Precisa se esvaziar para se encher. Porque nós estamos falando do encontro de duas coisas que é muito mal compreendida nos dias de hoje.
o amor e a justiça. Por exemplo, os desigrejados estiveram um período na igreja, hoje eles lutam contra a igreja dizendo aquilo que a palavra de Deus não diz. Os novos convertidos estão vindo para Jesus, estão aprendendo, irão crescer e muito na palavra de Deus, no conhecimento. Os não convertidos, Deus não vai levar em consideração os seus pecados, a falta de conhecimento no dia que se converte. Mas aqueles que estiveram na igreja e que um dia ouviram da palavra de Deus, não tem como. As pessoas dizem que Deus é amor, isso é verdade. Deus é amor. Deus é amor, isso é verdade. As pessoas dizem que Deus é justo, isso também é verdade. Então Deus é amor e Deus é justo. Mas deixa eu te falar uma coisa, a justiça de Deus vai além daquilo que a gente entende. Muitas pessoas não entendem a justiça, o amor de Deus. E o encontro desses dois vai fazer algo extraordinário. Olhando para o texto que nós lemos, estamos dentro do texto. Embora eu comecei falando de arroz, feijão e sal, mas estamos dentro do texto. Estamos dentro do texto, tá bom? O que precisamos entender é que o amor de Deus se manifestou em Ele, Deus, ter dado o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, em seu nome, seja salvo. Então o amor de Deus é manifestado na pessoa de Jesus Cristo. Ele mesmo, na pessoa dele mesmo, Jesus Cristo. E o crer é no sentido de fé, e viver esta fé na prática, afastando-se do sistema do mundo e das coisas que no mundo há. O amor de Deus é manifestado em Jesus Cristo. Agora, quando a pessoa recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador, essa pessoa vai de encontro à justiça de Deus. Olha que maravilhoso! Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, não morra, né? João 3,16. Quando a pessoa recebe Jesus como Senhor e Salvador, ela vai de encontro à justiça, ao amor de Deus. Quando ela vai então ao encontro do amor, da justiça, a justiça de Deus vem sobre essa pessoa, sobre esta pessoa que se converte. Esta justiça vai e justifica o pecador de todos os seus pecados, regenerando essa pessoa em uma nova criatura. Então, quando você ouvir as pessoas dizerem, pessoas da igreja dizem, Deus é justo, sim, mas quando age a justiça de Deus? Porque a justiça de Deus no dia final vai dar para cada um aquilo que ele merecer. Quem veio para Jesus encontrou-se com o amor de Deus, a justiça de Deus tornou-lo justificado, porque nós somos justificados diante de Deus pelo sangue do Cordeiro, Jesus Cristo, puro amor e justiça de Deus, Ele decidiu assim. Então entra para o gozo do meu Pai. E aqueles que não receberam Jesus, então terão um outro caminho a ser seguido. Precisa se pensar. Então eu quero falar com você nesta noite, quero conversar sobre o encontro do amor com a justiça. Porque o amor de Deus está em nossos corações, porque agora somos novas criaturas, e a palavra de Deus vai dizer que Deus tira o nosso coração de pedra e nos dá um coração de carne, um coração que se coloca no lugar do outro. Então, quando o amor e a justiça se encontram, ela justifica o pecador diante de Deus, e esta justificação é pela fé em Jesus Cristo.
Está vendo como é maravilhoso? A justiça de Deus é manifestada pela lei e pelos profetas, homens cheios do Espírito Santo de sabedoria, falaram da parte de Deus aos homens, e a lei testificava de Jesus, porque a lei serve de aio, serve de condução para encontrarmos com Jesus. Esta justiça, ela é de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Olhando para o texto de Romanos 3, para todos e sobre todos, sem distinção, para os que creem, para os que vêm a Jesus, para os que se aproximam de Jesus e diz: Senhor, eis-me aqui, eu te recebo como único e suficiente Salvador. Porque crê, a palavra de Deus diz que os demônios creem, mas não obedecem. Atos dos Apóstolos 15:11 diz assim: mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, do nosso Senhor Jesus, como também aqueles foram. Nós fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles foram. A graça de Deus nos encontra em Cristo Jesus, nós encontramos com ela em Cristo Jesus. Graça é dom imerecido, algo que nós não merecíamos. Mas o que está acontecendo em Atos é simples. Aqui os mestres dos judeus diziam que para ser salvo, a pessoa, Nicole, precisava ser circuncidado. Para ser salvo precisava circuncidar. Então Pedro diz: não, isso está longe da verdade, está longe, tanto judeus como gentios, para serem salvos é mediante a fé, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o que é que eu preciso fazer? Nada, eu só preciso vir a Jesus, negar-me, se negar a mim mesmo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você vai cozinhar um chuchu, ele se nega para pegar o gosto do outro. Se você cozinhar o chuchu com galinha, ele vai pegar gosto de galinha. Se você cozinhar um chuchu com porco, ele vai ficar com gosto de porco cozido. De costela, vai ficar com gosto de costela. A graça de Deus, quando ela nos encontra, nós pegamos o gosto de Cristo Jesus, o cheiro do amor de Cristo Jesus. Então não precisa fazer nada, é mediante a fé em Cristo Jesus. A justiça de Deus manifestou-se no Evangelho, se manifestou no Evangelho. Ela é concedida mediante a fé em Jesus Cristo. Não é o que eu penso, ou o que você pensa, é através da fé manifestada em amor, profetizada pelos profetas. Por isso que eles dizem, por isso que o texto de Atos diz, não me lembro do versículo, eu tenho anotado aqui, mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles foram. Veja, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, a salvação é igual, é fé. Como as pessoas foram salvas no Antigo Testamento? Fé. Hebreus, capítulo 11, uma sessão inteira para falar dos heróis da fé. Está vendo? A justiça de Deus é manifestada no Evangelho, ela é concedida mediante a fé em Jesus Cristo. Não é o que nós pensamos,
mas é o que a lei dizia, mas é o que os profetas diziam. E eu quero pegar um profeta chamado Isaías para te dar uma ideia do que ele disse. Capítulo 9, versículo 6 de Isaías: esta graça, esta justiça, este amor, Isaías disse de uma forma maravilhosa. Isaías disse: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aleluia! A justiça se encontra com o amor se encontra com a justiça. Ele nos traz paz. Ele é forte, todo poder. Ele é Pai da eternidade. Ele é, além de tudo isso, Ele é o príncipe da paz. Isaías profetiza de uma maneira que nós não pensamos. Isaías está muito longe do nascimento de Jesus. A folhinha branca da sua Bíblia, para você ter ideia, gira em torno de 400 anos de silêncio de Deus. Mas Isaías diz o seguinte: porque um menino nos nasceu. Um menino nos nasceu. Jesus não tinha nascido e Isaías já estava dizendo: o menino nasceu. Um filho se nos deu. Está vendo que coisa maravilhosa? E aí ele vai dizer as características desse menino. A pergunta é: onde está aquele que pode cumprir e realizar estas grandes obras que Isaías falou, profetizada por Isaías? A pergunta, vou repetir, é: onde está aquele que pode cumprir e realizar estas grandes obras? Aleluia! Aonde está? Mas nós vamos ler um texto que eu citei ainda há pouco, para depois nós respondermos. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você quer vida eterna? Venha para Jesus. A pergunta é: onde está aquele que pode realizar? Aquele que é maravilhoso conselheiro? Onde é que está aquele que é Deus forte? Onde é que está aquele que é Pai da eternidade? Onde é que está aquele que é príncipe da paz? Onde é que está aquele que pode cumprir e realizar estas grandes obras? E eu te respondo: Ele está na igreja, porque Ele habita na igreja, e a igreja é você e eu. Ele quer operar, Ele quer aconselhar maravilhosamente as pessoas. Ele quer que você diga para as pessoas quanto Ele é forte. Ele quer que você vá e diga para as pessoas que Ele é Pai da eternidade. Ele quer que você vá e diga para as pessoas que Ele é príncipe da paz. Porque Jesus disse: eu vos dou a minha paz. Aleluia! O amor se encontra com a justiça e nos transforma em novas criaturas. Povo regenerado, salvo para a glória de Deus. Deus é muito melhor do que este mundo todo. Deus é maravilhoso. Olha quantos missionários estão espalhados pelo mundo afora, homens e mulheres jovens, uns com até perigos de vida. Não é por causa de dinheiro, não é. Estou pregando a palavra hoje, não é por causa de dinheiro, é porque eu entendi que o amor, quando eu me encontrei com o amor, a justiça de Deus me perdoou, me tornou justificado. Eu não sou justo,
A palavra de Deus me justificou diante do juiz. Está na igreja, que é você. A igreja é eu e você. Estamos no templo vazio, eu e mais 4 pessoas. Estou aqui mais 4 pessoas. Cristina, minha esposa, o irmão Germano, a irmã Nicole e o Espírito Santo de Deus está aqui. Porque onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. E o Espírito Santo de Deus está com você, que é a igreja dele, em casa. Todos pecaram, diz o texto que nós lemos, no versículo 23. Todos pecaram. E por isso carecem da glória de Deus. Tanto judeus como gregos, gentios e escravos podem serem justificados pela graça de Deus. Então vamos pregar esta graça, vamos falar deste amor que é Jesus. Vamos levar esta paz para este povo tão sofrido. Se a pessoa fizer algo de ruim e vier a você arrependido, perdoe os seus pecados e leve ela a Jesus. Leve ela a Jesus. Aleluia. Quando uma pessoa encontra-se com o amor de Deus e a justiça de Deus, quando ela encontra-se com o amor e com a justiça de Deus, isso é com o próprio Jesus Cristo, ela é mudada, ela é transformada. As coisas velhas já passaram, já se foi, tudo se fez novo. Dá para entender algo tão maravilhoso? Palavra de Deus é maravilhosa, é extraordinária. Humanamente não tem palavras para descrever como é gostoso a palavra de Deus. Mas muitas vezes a própria palavra de Deus diz que muitos preferem comer as bolotas do mundo. Você foi comprado por um alto preço, se tornou propriedade exclusiva de Deus. Em resposta a esta fé, Deus cancela a culpa do pecado, cravando-o na cruz do Calvário, em resposta à tua fé, e coloca no seu coração o amor e a justiça de Deus. Sabe para quê? Para que opere em favor dos pecadores. Deus operando em você e através de você irá salvar muitas almas. Mas Deus quer usar você que está olhando e vendo nesta noite. Mas você precisa se esvaziar e se encher do Espírito Santo de Deus. Não importa para mim quem está, se eu estou certo em uma discussão com alguém, o que importa é que eu mostre Jesus para ela, me submetendo, me humilhando, sabe? Se negando a minha vontade e fazendo a vontade de Deus. Porque nós somos justificados gratuitamente, mediante a fé em Jesus Cristo, e isto é justiça de Deus. Efésios 2:8 diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus na tua vida, Cristina, é dom de Deus na tua vida, Germano, dom de Deus, Nicole, dom de Deus na vida de vocês, para a honra e glória do Senhor. É dom de Deus para você, igreja, que está aí ouvindo. Deus quer usar você, mas Ele precisa te ensinar antes. Sabe, muitas vezes quando eu vim aqui para São Paulo, muitas vezes não vim, uma vez e fiquei.
Mas quando eu vim para São Paulo, eu cheguei numa cozinha e eu aprendi que eu queria, aliás, despertei que eu queria ser cozinheiro. Obrigado, não sabia cozinhar nenhum ovo. Mas eu tive que ir para o fogão, eu tive que me esmerilizar, eu tive que queimar os dedos, eu tive que aprender a medir com a mão as quantidades de porções. Sabe, irmãos, a palavra de Deus é assim. Você lê ela hoje, amanhã você lê e você vai lendo, e Deus vai te usando, e Deus vai engrandecendo o nome dele através de você, porque Deus nos salvou, e isto é dom. Você não precisa fazer nada. Eu, para aprender, eu tive que ir buscar. Eu só preciso vir a Deus e eu serei salvo. O amor e a justiça de Deus produz a graça para nos salvar. Não é pelas obras que somos salvos. O homem não pode fazer nada para ser salvo. Jesus fez por amor. Morreu na cruz e o seu sangue nos justificou diante de Deus. Deus aceitou o sacrifício de Jesus. Então você não precisa fazer sacrifícios. É pelo dom imerecido, graça. É pura graça de Deus para nós. Não fazemos a obra de Deus para sermos salvos. Fazemos a obra de Deus porque somos salvos. Então a salvação não é por obras, é dom de Deus. É dom. Lá em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 6, diz o seguinte: o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos, o qual a si mesmo se entregou, se doou na cruz, em resgate por todos. Veja, não entenda mal a Bíblia, não é por todos de qualquer jeito, é todos que vêm a Ele como único e aceita Ele como único e suficiente Salvador, e isso deve ser testemunhados em tempo oportuno. A igreja precisa ir testemunhar do amor de Deus, a igreja precisa ferver no coração, amar a palavra de Deus, amar o culto público, fazer culto doméstico em casa. Não precisa o pastor estar na sua casa, você reúne com teus filhos, com tua esposa e diz: vamos ler uma palavra e vamos orar. Isso é testemunho. Sabe, irmãos e irmãs, porque o pastor diz tanto para você ler Bíblia? Porque um tempo atrás o pastor leu lá em João capítulo 5, versículo 39: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Aleluia! Está vendo porque eu peço para você ler Bíblia? Porque você examina, não é a Escritura, é as Escrituras, Antigo e Novo Testamento, falam de Jesus, falam de Deus Pai, falam de Jesus Filho, fala do Espírito Santo, da Trindade Santa, se movendo para nos resgatar, para nos justificar mediante a graça de Deus. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. A vida eterna está aqui, e são elas, as Escrituras mesmas,
que testificam de mim. Mim é Jesus, é Deus. Irmãos e irmãs, você não precisa fazer esforço a não ser vir aos pés de Jesus e permanecer firme andando com Jesus. Não é sacrifício, não é dolorido. Leia as Escrituras, leia que você vai encontrar sobre Jesus, você vai encontrar falando de Jesus. Agora tem um sacrifício que você precisa fazer nesta noite. Às vezes eu fico pensando como é que é esse amor de Deus, como é essa justiça. Olha o sacrifício que Deus requer de mim e de você. Salmo 51, 17. Salmo 51, 17. Sacrifício que Deus quer. Sacrifício agradáveis a Deus são 2: o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezará, ó Deus. Aleluia. É de graça, irmãos. Não tem peso, como falei na sexta-feira. Não é penoso, é amor. Entenda o que é amor: é abrir mão para que o outro seja feliz. Deus abriu mão para que você tenha vida eterna. Mandou o seu filho vir ao mundo, deu para que você tenha vida eterna. E para fechar, para terminar, eu quero concluir dizendo que lá em 1 João 4,10, 1 João 4,10 diz: nisto consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Aleluia! Isso é boa novas, isso é notícias novas, é coisa magnífica, fantástica para você. Aceite o amor e a justiça de Deus. Vem depender, vem dar a tua vida para Deus, vem depender desta grandeza maravilhosa. O mundo põe peso, te machuca, te maceta, te humilha. Jesus não. Nisto consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos seus pecados. Maravilhoso, Pai da eternidade. E eu quero concluir. Venha aos pés de Jesus, deixe-o ser seu justificador, dê sua vida a Jesus, deixe que Ele cuide. Ah, pastor, hoje ou amanhã, sei lá quando você vai ver essa live. Pastor, eu estou desigrejado, eu estou afastado. Mande uma mensagem. Nós vamos ver tua mensagem, vamos entrar em contato com você. Ah, pastor, eu quero voltar para Jesus. Eu quero voltar para Jesus, quero fazer parte do corpo de Cristo. Estamos aqui para te ajudar. Somos a igreja de Cristo e queremos ser com você a igreja de Cristo, porque Jesus é maravilhoso. A Bíblia diz. Sabe a paz que você busca? Um buraco desse tamanho que você busca nas coisas, no teu trabalho, na correria, em comprar isso, comprar aquilo e nunca se sacia. Este buraco é do tamanho de Deus. Somente Ele vai preencher. Então, se você quiser ter um encontro com Jesus, entra em contato conosco e nós vamos estar levando você a conhecer Jesus como Ele é. Não iremos pôr carga sobre você, não iremos exigir de você nada, muito pelo contrário, iremos te ensinar o que a palavra de Deus,
nos ensinou e aquilo que Deus nos mandou, porque Jesus mandou a igreja, mandou os missionários, dizendo: ide pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar o que eu vos tenho ordenado, o que eu vos tenho ensinado. Amém? Glória a Deus. A igreja de Jesus em Cristo, ela é mais do que vencedora. E eu quero terminar orando, agradecendo a Deus. Senhor Deus, Pai Santo e amado, em o nome de Jesus, queremos te render graças, te louvar e bendizemos o teu nome, Pai, pois o Senhor nos deu uma oportunidade maravilhosa de falarmos do teu amor, Senhor. Pai, que oportunidade o Senhor nos deu maravilhosa de podermos oferecer a Ti nossos louvores de adoração, Senhor. Deus, que o Senhor fale ao coração dos meus irmãos, das minhas irmãs, fale ao coração daquele que ainda não Te conhece, que não entregou a vida dele ao Senhor. Fale, Pai, em nome de Jesus, ao coração daqueles que estão desigrejados, Senhor. Pai, que Teu Espírito Santo mostre para eles o tamanho do amor que o Senhor sente por eles, Senhor Deus, e que eles precisam vir ao Senhor para comer, para se alimentar da Tua palavra, Senhor. Concede aos meus irmãos, às minhas irmãs, uma semana de vitória em o nome de Jesus, e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com a igreja, e a igreja diz amém. Amém. Que Deus te dê paz, te dê vitória em o nome de Jesus.